Os irmãos estão me ouvindo bem? Não estou acostumado com esse aparelho, né? Muito chique aqui, Belo Horizonte não tem isso não, viu? Ontem, quando o Samuel me chamou para estar aqui com os irmãos, ele me falou, eu iria falar sobre o anticristo, sobre a besta, o falso profeta, mas vou deixar o tempo para você. E aí eu fiquei bem frustrado, né? Se eu fosse irmãos, eu também me apedrejaria, né, por essa troca. Mas, né, a palavra do Senhor, né, louvado seja o nome dele, que ele possa falar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Te agradecemos, Pai, porque temos ouvido a tua voz já, Pai, através dos irmãos, através dos cânticos, Pai, das orações. E pedimos, Pai, para que o Senhor nos guarde, Pai. Pedimos para que o Senhor nos guie neste momento, Pai. Que tudo que for falado aqui, Pai, que possa vir de Ti, Pai. Que não venha nada de mim, nada dos meus achismos, Pai. Mas que venha tudo do Senhor e que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. E transforma-nos, Pai, no que precisamos ser transformados, Pai. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Eu acho muito interessante como é a palavra do Senhor, como o Senhor trabalha conosco. Hoje de manhã eu estava conversando com o Natal e com a Mariana, assuntos que eles tinham levantado durante a manhã, e é impressionante que foram exatamente os pontos que estavam no meu coração para estar trazendo hoje, né? O que o Beto compartilhou aqui durante a ceia, foi também muitas das coisas que eu estou querendo trazer aqui. A palavra do Senhor é uma só, né? Não há divergência, não há entendimento de cada um, né? O Senhor deixou registrado o que Ele deseja nos falar. E até pensando sobre isso recentemente, eu estava considerando com relação a como é o nosso viver, né? Como que muitas vezes as coisas do nosso dia a dia nos impactam com relação ao nosso entendimento daquilo que o Senhor nos escreveu e como que em alguns pontos isso pode ser perigoso. No geral, né? Eu vejo que a nossa vida ela é muito guiada pela questão da meritocracia. Né, a gente já, quando nós nascemos, né, fazendo 4, 5 anos, a gente começa a ir para a escola, a gente já começa a aprender, e nós temos que atingir determinada nota para poder passar de ano. Quando a gente chega ali nos 17, nos 18 anos, né, a gente faz o Enem, faz provas de vestibulares, né, buscando conseguir uma aprovação. Se a gente não consegue, né, a gente vai tentar depois de novo, vai conseguir até ser digno ali de conseguir entrar, né, no local em que nós almejamos. Depois vai chegando o período de estágios, os períodos de empregos, e às vezes a gente não consegue, a gente tem que se qualificar, tem que fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, e assim a nossa vida vai caminhando. A gente buscando ser merecedor de alguma coisa, buscando chegar, né, nos locais em que a gente tanto deseja. E a nossa mente ela vai sendo condicionada por isso, né, da necessidade de nós sermos merecedores de alguma coisa. E ocorre um perigo grande, é a gente tentar transportar esse merecimento para a obra do Senhor. A gente achar que aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós não foi suficiente, né? Foi só um início, e a partir disso eu vou precisar começar a agir, vou precisar começar a fazer obras, vou precisar começar, porque o Senhor ele só começou. Aí daqui para frente o Senhor pode deixar comigo que eu vou conseguir continuar. E não foi isso. A gente não consegue garantir a nossa salvação pela força do nosso próprio braço. O que nós corremos o risco, né? E eu estou falando isso para os irmãos, né? Não estou querendo colocar, né, que isso acontece com os irmãos, é pensando, né, na minha perspectiva de vida, né, e pessoas que eu convivo, é que muitas vezes, né, acontece de eu ficar triste por não conseguir servir o Senhor, não fazer alguma coisa, mas não pelo fato de que eu não glorifiquei ao Senhor, mas pelo fato de que eu não me achei merecedor. Que eu deixei de fazer isso, nossa, eu devia ter feito, porque aí eu ia conseguir ser merecedor, aí eu ia poder, né, estar diante do Senhor como eu consegui, eu fiz. E não é isso que a palavra nos coloca. E eu acho um grande exemplo, que é o que eu estou querendo trazer para os irmãos hoje, é na vida de Moisés. O tratamento que o Senhor teve na vida dele. Então, a gente vai estar lendo alguns pontos, né, alguns trechos da vida dele. Eu gostaria de estar considerando nessa perspectiva do tratamento do Senhor, do quebrar do Senhor, né, na vida dele, né, que também ocorre nas nossas vidas, para aí sim nós sermos utilizados pelo Senhor. Se a gente observar, né, a vida de Moisés,
o nascimento dele, o período que ele nasce, era tudo contrário a ele conseguir crescer até a vida adulta. Porque ele nasce ali num período em que estava um faraó que não conhecia, né, ali a vida de José, né, que havia sido o segundo no Egito, alguns séculos antes, e ele começa a ver o crescimento do povo hebreu. E ele começa a se assustar com isso, porque os hebreus estavam se multiplicando e ele fica com medo. Ah, esse povo, pode ser que quando os meus inimigos virem até mim, eles vão se juntar a eles e vão me derrotar, que eles estão ficando muito fortes. Então ele ordena, né, que os filhos dos hebreus, né, homens, né, que nascessem ali, que as parteiras já matassem ele logo no nascimento. E as parteiras, elas não fazem isso, né, elas, por temor ao Senhor, elas deixam com que eles vivam, enganando ali Faraó, né, o Senhor até as abençoa por conta disso. Mas depois Faraó fica sabendo disso e fala, não, os filhos que nascerem agora vão todos ser jogados no rio Nilo. E é isso que acontece durante o nascimento de Moisés, na época ali que ele nasce. Ele nasce, ele fica ali 3 meses escondido, até um período em que ele não poderia mais ficar escondido. E a mãe dele o coloca, né, ali no cesto, né, e nós conhecemos a história, né, ela o coloca ali na beira do rio. Ali, né, a sua irmã o observa de longe, né, e Moisés vai indo ali pelo rio, até que a filha de Faraó vê, né, que havia algo ali na água. Ela pede, né, uma das suas servas para irem lá buscá-lo. Quando ela vê que é um menino dos hebreus. Se ela tivesse sido ali obediente, né, ao pai dela, ela logo já teria terminado ali com a vida de Moisés, julgando ele no próprio rio onde ela já estava, né? Mas não, vem nela, né, uma compaixão por Moisés. Né, a irmã de Moisés, muito ousada ali, né, ela chega para ela e fala, quer que eu chamo, né, uma das mulheres dos hebreus para que o crie, né? E ela se aceita, né? E a própria mãe de Moisés vai criá-lo. Isso é maravilhoso, né? Porque tudo estava julgando ele contra a vida de Moisés. Mas o Senhor tinha um propósito na vida dele. Né? A mãe de Moisés o cria, né? Cuida dele. E eu creio que nesse período que ela está ali com ele, ela falou da origem dele, fala ali do seu povo, fala das promessas que o Senhor tinha para o povo. E Moisés cresce com isso em mente. Só que o que acontece é que Moisés ele passa os seus primeiros 40 anos de vida ali no Egito, sendo criado como filho da filha de Faraó. A vida de Moisés, né, como vários irmãos nos colocam, ela é dividida em 3 pontos de 40 anos. E esses primeiros 40 anos da vida dele, ele vive ali no Egito, sendo criado dessa forma. E Moisés, ele tendo consciência dessa origem dele, isso impacta o seu viver. Né? Mas assim, ele não é criado como os outros hebreus viviam. Ele não tem que passar pelos trabalhos forçados, né, que Faraó havia colocado. Ele não tem que estar construindo as cidades que Faraó estava ordenando, fazendo os tijolos e tudo que Faraó tinha ordenado. Ele vivia ali no palácio. Ele poderia usufruir de todos os prazeres, de tudo que havia ali na terra do Egito. E a gente vê, né, o Egito era a grande potência daquela época. Então, tudo do bom e do melhor existia ali para o Egito. A gente vê até o povo, né, quando é tirado ali, eles sentem saudade dos pepinos ali do Egito. E Moisés, ele tinha tudo ali para ele. Ele podia usufruir de todas aquelas coisas. Então, né, muito provavelmente, até colocado isso em Hebreus, né, Moisés, ele tinha ali 2 possibilidades. Ele poderia viver para ele mesmo, ele estava vivendo bem, estava vivendo num palácio, vivendo tranquilo, poderia continuar ali naquela vida, ou ele poderia escolher ser maltratado ali com o povo para ser tratado pelo Senhor, né, para glorificar o Senhor. E aí quando a gente chega, né, na história, né, a gente vai lendo o texto, eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em Êxodo capítulo 2, versículo 11. A gente está vendo um pouco mais, e gostaria que os irmãos deixassem aberto, a gente vai ler alguns textos aqui desse capítulo 2 e um pouco do capítulo 3. Primeiramente, vamos ver os versículos 11 e 12. Em Êxodo 2, 11 e 12 diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro de seus irmãos e atentou para suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dos seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que ninguém ali havia,
matou o egípcio e o escondeu na areia. A gente vê, né, que Moisés, né, quando ele tem essa possibilidade de escolha, ele escolhe pelo seu povo, né, o povo da sua origem, os hebreus, que ele vai lá e mata um egípcio. Né, parece que Moisés ele talvez tinha algum entendimento de que o Senhor poderia usá-lo para libertar o povo, mas ele começa dessa forma, ele mata ali o egípcio, né, o esconde e espera que as coisas vão dar tudo certo, né, vai tudo correr bem. Mas se seguirmos lendo o texto, vamos ler agora o versículo 13, que diz: tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres a teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por líder e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente tudo foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltaste hoje tão depressa? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Irmão, guardem esse ponto, né? Um egípcio nos livrou. Ele perguntou às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés concordou em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora deu à luz um filho a quem Moisés chamou Gerson, dizendo: peregrinos sou em terra estranha. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, irmãos, esse trecho todo que a gente leu, né, a gente vê que Moisés ele escolhe ali o seu povo, só que as coisas não acontecem da forma como ele esperava. Ele achava, né, entendia que a forma como ele havia feito ali era a forma correta, era a forma que iria, né, fazer cumprir talvez aquilo tudo que ele ouvia ali de sua mãe, provavelmente. E o que acontece é que os outros hebreus não veem isso com bons olhos, né, da forma como ele viu, né? A gente vê, né, esse falando com ele, né, quem te colocou como juiz? Né? Então eles não veem Moisés ali como um libertador, mas sim um juiz que tinha sido colocado ali, né, perante o povo. E eu creio, irmãos, que sim, com toda certeza nós devemos servir ao Senhor. No entanto, nós não devemos servir ao Senhor da forma como nós achamos que é a correta e pela força do nosso próprio braço. O que precisamos é servir ao Senhor conforme Ele deseja, conforme Ele nos coloca. A gente tem ali o texto, né, de Isaías 64, né, que diz que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Então, tudo que vem das nossas próprias mãos, da forma como nós interpretamos ser a correta, sem o Senhor, isso está errado. Isso não vai glorificar o Senhor. E o Senhor desejava tratar a Moisés para que no momento em que ele fosse tratado, ele pudesse ser utilizado para a sua glória. A gente vê que pela força dele, ele não consegue libertar o povo. O que ele tem que fazer ali é fugir. Ele não estava pronto ali naquele momento. Não era o tempo do Senhor de libertar o povo, como a gente vê, né, nos versículos 23 ao 25 que a gente leu, que havia chegado o tempo posteriormente. E houve a necessidade do Senhor tratar Moisés ali, né, durante esse segundo período de 40 anos, né, que ele vive. E eu acho interessante 2 pontos. Né? O primeiro é esse que eu falei, né, para a gente guardar, que as filhas ali, né, de Jetro, elas acham que ele é um egípcio. Então elas veem Moisés como um egípcio. E né, nós temos que o Egito, né, na Bíblia, muitas vezes é uma figura do mundo. Então a gente vê que Moisés, mesmo internamente sendo um hebreu, mesmo tendo consciência de qual era o seu povo e do que precisava ser feito,
todo o seu exterior era de um egípcio. Provavelmente o seu falar era de um egípcio, as suas roupas eram de um egípcio, e tudo ali apontava que ele era um egípcio. Ele ainda não havia sido tratado pelo Senhor. Era necessário esses 40 anos que ele tem sendo tratado pelo Senhor para que ele pudesse ser usado. E um outro ponto que eu acho importante e interessante é que Moisés aqui, né, o versículo 1 que a gente leu do capítulo 3, que ele apacentava, né, o rebanho de seu sogro. Se a gente lembrar do final de Gênesis, ali quando os filhos de Jacó, eles vão ali, né, para o Egito, né, depois que José se revela a seus irmãos, José fala para eles não falarem que eles eram pastores, porque isso era abominável para os egípcios. E qual que é, né, a profissão que Moisés tem que ter ali, né, enquanto ele está sendo tratado? Justamente pastor. Ele tem que ir para aquilo que, para o entendimento da cultura que ele vivia, era abominação, para que o Senhor pudesse tratá-lo. Então o Senhor guarda Moisés, trata ele durante todo esse período, para que quando chegasse o momento, ele pudesse ser utilizado. Vamos agora os versículos 2 e 3 do capítulo 3, que diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Agora me virarei para lá e verei essa estranha visão e por que a sarça não se queima. Mas um ponto interessante, né, Moisés ali vivendo esses 40 anos, provavelmente ele viu outras sarças pegando fogo ali no deserto, porque não era algo antinatural. Né? Uma sarça é um arbusto, né, que fica ali no deserto, né, e por causa do grande calor, provavelmente ele viu outras queimando. Mas a diferença dessa é que ela não se consumia. E o Senhor usa isso, algo que estava ali no cotidiano dele, para chamar a atenção dele. E aí a gente vê, né, que ele vai para lá. Ele diz assim: Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele: Eis-me aqui. Continuou Deus: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Um ponto que eu acho interessante nesses dois versículos é que Moisés, ele passou os seus 40 anos ali, ele conhecia aquela região, provavelmente ele passou por aquela região antes, e talvez ele nunca deve ter tirado as sandálias ali naquele local. Ele nunca entendeu que ali era uma terra santa, mas por quê, irmãos? Não é a terra que é santa, não é o local por si mesmo, é quem está ali. E era o Senhor quem estava ali naquele momento. A terra só pode ser santa, né, ou separada, né, que é o significado de sermos santos, se o Senhor estiver ali. Não é possível de si mesmo alguma coisa deste mundo, ou algum de nós, pela nossa força, pelo nosso entendimento, pelo nosso conhecimento, nos tornarmos pessoas santas. Só há santidade se Deus estiver ali, né? Por isso que o Senhor diz: sede santos, como eu sou santo. A nossa santidade é ligada ao Senhor, ela não é parte dele. E só é possível com ele. Por meio de obras, a gente nunca vai alcançar. Por um próprio agir da força do nosso braço, do nosso entendimento, a santidade não pode ser alcançada. Ela só é alcançada por conta do lavar do sangue de Jesus que já foi derramado por nós. Só a partir do Senhor Jesus nós podemos ter essa santidade, a partir dele e por meio dele. Estou lendo aqui o versículo 6, diz assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Esse texto, um outro ponto, né, que me chama a atenção, é porque quando a gente continua lendo o livro de Êxodo e continua vendo ali o relacionamento do Senhor com Moisés, se não me engano, não lembro agora, mas acho que capítulo 33, né, dito que Deus conversava com Moisés como quem conversa com um amigo. A gente vê que, eu não lembro, né, de algum outro local na Bíblia ver esse relacionamento, né? A gente tem ali Adão e Eva, né, que o Senhor no final do dia conversava com eles, né, mas a gente vê o Senhor conversando ali com Moisés como quem conversa com um amigo. Mas esse primeiro momento, esse primeiro conversa entre eles, a gente vê Moisés se escondendo com medo, quando ele ouve quem era aquele Deus que ele estava conversando. Antes, né, Moisés, ele conhecia o Senhor de ouvir falar, de ouvir aquilo que sua mãe lhe dizia, de ouvir
o que era de conhecimento dos que estavam ao redor dele, mas ele não tinha consciência de quem de fato era o Senhor. E essa consciência só podia ser criada com o tratar do Senhor, né? Apesar de Moisés ter ido ali matar um egípcio, ele não sabia quem de fato o Senhor era. Nós só podemos nos aproximar do Senhor e conhecê-lo quando ele se aproxima de nós. E o Senhor já se aproximou de nós quando ele enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar. E isso tem que ficar firme nos nossos corações, irmãos. O caminho está aberto para nós porque o Senhor abriu esse caminho para nós. Seguindo aqui, versículo 7, diz assim: Então disse o Senhor: De fato, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. A gente vê, irmãos, que agora, né, diferente de antes, quando Moisés havia matado o egípcio, chegou o momento da libertação do povo. Né, agora é quando o Senhor desejava que o povo fosse livre, né, ali do seu cativeiro, ali da escravidão, de todos os afazeres que eles tinham para ser levados para a terra que o Senhor havia prometido ali aos patriarcas. E o Senhor escolhe fazer isso por meio de Moisés. Né, o Senhor não precisava de Moisés. O Senhor criou o mundo pela própria força, pela sua própria palavra. O Senhor nem precisou fazer esforço. O Senhor não precisa de nós para nada. Mas o Senhor escolheu utilizar a vida de Moisés. O Senhor escolheu fazer o trabalho dessa forma, através da vida daquele homem que antes havia tentado, mas ele não havia conseguido. Quando Moisés tentou anteriormente, como já foi dito, não era o momento do Senhor. Não foi feito da forma como o Senhor desejava. Era necessário que tudo ocorresse no tempo do Senhor. Aqui, né, depois desse tempo, o Senhor já estava tratando com Moisés, né, já havia passado um tempo que o Senhor havia cuidado dele, havia mostrado a ele ali o que o Senhor de fato desejava. Né? E se antes a gente vê Moisés matando o egípcio, né, tentando fazer as coisas ali com a força dele mesmo, agora a gente vê Moisés falando: quem sou eu, né, para que consiga fazer isso? Reconhecendo que dele mesmo não haveria a menor possibilidade da libertação do povo acontecer. Mas a gente vê que, de fato, não havia possibilidade por meio de Moisés. E o Senhor coloca que ele iria adiante de Moisés. E o Senhor, inclusive, coloca um sinal do que aconteceria. Então, irmãos, nós não podemos buscar realizar a obra do Senhor conforme o nosso entendimento. Nós não podemos achar, né, que, por mais que nós tenhamos boas ideias, né, boas expectativas, pensamentos corretos, assim como era correto que o povo fosse livre, o Senhor havia prometido que um dia o povo seria libertado, mas nós não podemos achar que por nós mesmos nós conseguiremos realizar. Pelas nossas boas ideias, pelas nossas boas intenções, não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. A gente não pode crer que eu vou conseguir salvar as pessoas, vou conseguir curar as pessoas, vou conseguir com minha boa dialética, com meu bom falar, conseguir evangelizar as pessoas. Irmãos, a obra inteira é realizada pelo Senhor. A obra inteira é com a força que o Senhor nos dá, com aquilo que vem por meio de Cristo e por meio do Espírito Santo que habita entre nós, como nos foi lembrado ontem. Então, irmãos, não nos enganemos, não busquemos fazer as coisas conforme nós achamos que é melhor. Busquemos fazer as coisas conforme o Senhor já nos colocou, né? O Senhor preparou as boas obras para que andássemos nela. Essas obras já estão prontas. Elas não têm que ser idealizadas por nós. Elas têm que ser seguindo aquilo que o Senhor já nos deixou registrado, né?
De nós mesmos não há nenhuma capacidade, né, se fizermos alguma coisa que o Senhor já não tenha determinado. E eu acho muito bonito o exemplo de Saulo, né? Foi até nos lembrado hoje, né? Eu acho que ele é um ótimo exemplo para a gente ver isso. Porque Saulo, ele perseguia a igreja. Saulo, ele perseguia ali os cristãos, ele consentiu na morte de Estevão, e ele pegou ali cartas, né, para ir atrás dos irmãos. E Saulo achava que aquilo estava correto. Saulo era um fariseu, a gente vê ele falando sobre a vida dele, ele conhecia a Bíblia. Ele sabia o Velho Testamento, o que estava registrado. Saulo conhecia aquilo tudo. Ele sabia das promessas do Senhor, ele sabia do que o Senhor havia deixado escrito, e o que ele fazia era com o entendimento de que era correto, de que aquilo iria glorificar o Senhor. Até que o próprio Senhor Jesus revela a ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir, né, aos aguilhões. O Senhor desejava tratar a vida de Saulo, assim como o Senhor tratou a vida de Moisés, e assim como o Senhor deseja nos tratar. Porque quando a gente faz as coisas com o nosso entendimento, tirando o Senhor, não dá certo. Então, a gente, né, buscar o Senhor, né, não vai buscar o Senhor como nós achamos, não vai dar certo, né? E Paulo até diz, né, depois que Saulo se torna, né, chamado de Paulo, né, nos escritos, Paulo ele até fala, né, que trabalhei eu muito mais do que eles, porém não eu, mas a graça do Senhor. Eu acho que isso que a gente tem que entender, irmãos. Nós precisamos ter isso firme. Quando nós agirmos pelo Senhor, quando nós trabalharmos, quando nós fizermos a obra, que entendamos, né, que trabalhamos, mas não nós, a graça do Senhor em nós, né? Ele tem que ser glorificado. A gente não pode ficar olhando para homens, para acreditar que as pessoas têm poder, né? Se os irmãos tiverem a experiência como eu, né, às vezes a gente vê pregadores, pessoas tão grandes, né, que são tão usadas pelo Senhor, a gente fala: nossa, esse irmão não deve nem pecar o tanto de conhecimento que ele tem. Mas, irmãos, não é o irmão, não é a pessoa, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem conduz, porque de nós mesmos nada de bom pode vir. Seguindo aqui na leitura do texto, né, os versículos 13 a 15, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Esse trecho ele é muito importante para que a gente entenda outras passagens da Bíblia. Inclusive, daqui a pouco a gente vai estar voltando a pensar um pouco sobre isso. Mas o foco que eu quero dar neste momento é com relação a essa apresentação do Senhor quando Moisés faz essa pergunta. Se a gente pegar ali a cultura, né, que Moisés vinha sendo trazido, né, os seus 40 primeiros anos de vida, ele foi criado ali, como já foi dito, né, no palácio ali com Faraó, sendo filho da filha de Faraó. Ele via a religião daquele povo. E a religião egípcia era uma religião politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses. A gente tem ali o Ra, tem o Anubis, tem diversos deuses, né? O deus do sol, deus da lua, deus da fertilidade, e assim por diante. Esse era o contexto que Moisés vinha, né? Que tinha sido trazido muito a ele, e era o contexto que o povo hebreu estava vivendo ali naquele momento. E interessante é que Moisés ele pergunta, né? Qual que é o nome de Deus? E quando a gente vai vendo, Deus não responde diretamente, logo de cara, qual era o nome dele. O Senhor fala: Eu sou o que sou. O Senhor só vai falar o nome dele, né, um pouco depois, né, quando ele fala, né, eu sou o Senhor, né, que algumas traduções, né, até ficam um Senhor como maiúsculo, né, que é, né, o Javé, né, Yavé, que é um momento quando o Senhor fala o próprio nome. Mas antes disso, o Senhor só fala: eu sou o que sou. Eu entendo que isso é porque Deus desejava se fazer conhecido ali, tanto para Moisés, quanto para o povo que seria liberto posteriormente. Porque a gente vê que Moisés ele pergunta isso para como ele iria falar sobre o Senhor para o povo. E o povo vivendo naquela religião, com aquele tanto de Deus,
Se o Senhor só fala o nome dele, eles poderiam pensar, não, é só mais um dos deuses aí que talvez vai vir nos salvar. Mas, irmãos, o Senhor, logo de cara, com Moisés, com essa pergunta, ele já demonstra a grandeza dele. O Senhor já fala, né? A sua superioridade, o eu sou. Irmãos, o Senhor, ele não é só um Deus igual aqueles deuses do Egito, o Deus do sol, o Deus da lua. Ele é o Deus de todas as coisas. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do poder dele, que nada pode resistir a ele. E o Senhor desejava mostrar isso, mostrar a sua grandeza, tanto para Moisés, como também para o povo. E é o que a gente vê, né, que acontece posteriormente. Então, quando o Senhor fala, eu sou o que sou, era para mostrar essa grandeza dele. Que o Senhor não tem sombra de variação, o Senhor não mudou. O Deus, quando falou isso ali para Moisés, para o nosso Deus hoje, ele ainda é o mesmo, porque ele é. Não há mudança no nosso Senhor. E Moisés, neste momento, ele poderia ter certeza de que agora sim o povo iria ser livre do Egito. Porque não ia estar com ele a força do braço dele, não ia estar com ele mais um dos deuses tantos que havia ali no Egito, mas iria estar o grande eu sou, aquele que era poderoso para libertar o povo, para tirar ali a dureza do coração de Faraó e fazer com que o povo fosse livre para ir para a terra prometida. Então, irmãos, com a questão, né, que eu comecei, né, falando a questão da meritocracia, né, muitas vezes a gente olha para nós, né, depois talvez de tentar, né, conseguir um emprego, tentar conseguir alguma coisa que a gente não consegue, a gente olha para nós nos vemos como imerecedores, a gente nos vê como incapazes, como pessoas que não vão conseguir atingir aquilo que deseja. Irmãos, com o Senhor, isso tem que ser uma verdade. Por nós mesmos, nós não conseguimos atingir nada. Só que, irmãos, glória a Deus, porque as coisas não são pela nossa força. Quando nós olharmos para nós e cremos, não consigo fazer isso, que creamos que temos um Deus que nos capacita. Porque às vezes a gente olha, né, para a vida, para as coisas do Senhor, para a obra, né, que o Senhor deseja que façamos, né, a gente olha, não, mas servir os irmãos é tão difícil, né, amar os irmãos é tão difícil, fugir das tentações é tão difícil, compartilhar a palavra é tão difícil, amar o meu próximo como a mim mesmo é tão difícil. E todas essas coisas, irmãos, para a nossa carne é impossível. Para a nossa carne não tem como, se nós ficarmos dando ouvido para ela, a gente de fato não vai conseguir realizar aquilo que o Senhor deseja que nós realizamos. Mas a questão, irmãos, é que o Senhor vai adiante de nós. Nós devemos confiar. O Senhor Jesus falou, né, antes de ser assunto aos céus, né, que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, muitos dias vem, irmãos, dificuldade, né, tristeza no servir, né, alguma dificuldade entre os irmãos, né, a gente vê exemplos, né, de irmãos tão grandes, o Spurgeon, por exemplo, né, um irmão que considerado, né, chamam de o príncipe dos pregadores. A gente vê que ele teve depressão durante a vida dele, ele passou dificuldades, mas, irmãos, olhem quão grandemente os irmãos são usados, mesmo em meio às dificuldades, é porque não é de nós, não é da nossa carne, é do nosso Senhor que vai adiante de nós, que cuida de nós, né? Então, que vejamos isso, né, quando estivermos diante das dificuldades, né, quando virem, não, como é que eu vou honrar meus pais? Como é que eu vou, né, os maridos, né, como é que vão amar as esposas? Como é que as esposas vão ser submissas aos maridos? Que vejamos, gente, o Senhor vai adiante de nós. O Senhor nos conduz, e o próprio Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Que realmente creiamos nisso e que tenhamos essa certeza, né, de que tudo isso vai ser feito por conta dele, não por conta de nós. Agora, né, eu gostaria só de... Né, o trecho que eu gostaria de ver sobre a vida de Moisés era esse. Eu gostaria de só avançar um pouco ali para o Novo Testamento, ainda dentro desse mesmo contexto, né, do tratamento do Senhor e da nossa necessidade do Senhor. Gostaria que abríssemos em João, capítulo 15. A gente vai ler os primeiros 5 versículos lá. Até o ponto que o irmão André havia mencionado ontem, né, a questão da videira. Gostaria que nós estivéssemos vendo. E lembrando, né, daquilo que eu falei do trecho anterior que a gente leu, que ele é muito importante, né, para algumas outras partes da Bíblia, né, porque o Senhor se revela ali como eu sou. E quando nós lemos o Evangelho de João, eu acho muito maravilhoso, né, até
os irmãos, né, ali em Contagem, né, as salinhas estudaram sobre o eu sou. E é muito interessante porque em João, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, o eu sou aparece algumas vezes. Existem, né, aquelas 7, né, que são mais famosas, né, que o Senhor diz: eu sou alguma coisa, né, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição dos mortos, etc. E há outros momentos também, né, por exemplo, quando o Senhor conversa ali com a mulher samaritana, ela fala, né, que um dia viria o Cristo que iria libertar o povo. O Senhor diz, né, que eu sou. Né, um outro que eu acho, né, duas que eu acho maravilhosas é quando os fariseus, né, falam: não, você não tem nem 50 anos, você viu Abraão, né, o Senhor falando: antes que Abraão existisse, eu sou. Tem eles também, né, quando os soldados vão capturar Jesus, o Senhor se adianta, né, e pergunta, né, quem buscais? Eles falam, né, Jesus Cristo Nazareno. O Senhor fala, né, sou eu, e eles já caem, né, perante os pés do Senhor. Tudo isso que João escreve é fazendo referência ao eu sou que nós acabamos de ler ali em Êxodo. Ao Senhor se apresentando, é como o Senhor Jesus demonstrou, né, uma das formas, né, também, que o Senhor demonstrou a natureza divina dele. Porque Jesus veio a essa terra sendo homem e sendo Deus. E o Senhor Jesus deixou isso bem claro durante o ministério dele. E nesse texto, né, gostaria de ler mais um desses eu sou, um dos 7, né, que eu mencionei. Diz assim, João 15, a partir do versículo 1. Fala: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo, de si mesmo, não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. E sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, meu objetivo aqui é continuar afirmando o que está sendo trazido até então. Nós não podemos confiar em nós mesmos, crermos que de nós, sem o Senhor, alguma coisa boa pode vir. E a gente vê aqui, quando o Senhor diz que Ele é a videira verdadeira, a gente vê que cada um tem o seu papel. O Senhor é a videira, né, é aquele que alimenta, é aquele que leva a seiva, né, ali para os ramos, né, a videira, né, que produz a uva, né, e a gente tem a uva, que é o que produz o vinho, né, que é um tipo de alegria. Então nós vemos que o próprio Senhor Jesus é quem nos dá a alegria. E a gente tem o Pai como o agricultor. O Pai corta aqueles ramos que não produzem fruto, e o Pai vai podar aqueles ramos que estão produzindo para que produzam muito mais. E nós temos nós. Nós somos os ramos. Os ramos desses 3 é o único grupo que, se não tiver os outros 2 juntos, não vai conseguir fazer nada. O ramo, sem estar ligado à videira, sem ter um agricultor, ele não pode continuar vivo. Ele vai ser jogado fora. Porque dele mesmo a gente não pode pegar um ramo que foi cortado da árvore e ele produzir frutos. Né? Existe a necessidade do ramo pelo agricultor e da videira verdadeira. E um ponto interessante do agricultor, né, que é o pai, é que mesmo quando os ramos produzem frutos, ele irá podar esses ramos. Então, irmãos, né, da forma como entendo, é que quando o Senhor deseja, né, que nós servamos, o Senhor sempre deseja que nós servamos, se estamos servindo, dificuldades virão. Haverá um podar do Senhor nas nossas vidas. Haverá um tratamento do Senhor nas nossas vidas. Né? A gente vê até Tiago falando, né, tende por motivo de grande alegria, né, passar por tribulação, né, porque a tribulação ela produz fé, a fé produz perseverança, a perseverança termina a sua obra para que sejamos maduros e completos, não tendo falta de nada. Então, irmãos, é desejo do Senhor que em alguns momentos da nossa vida passemos por dificuldades. Vão ter momentos da nossa vida que a gente vai passar por uma dificuldade no relacionamento,
algum parente, algum familiar nosso, algum irmão chegado, amigo chegado vai falecer, né? Nós passaremos por dificuldades financeiras, passaremos por doenças, por algumas tribulações. Isso vai acontecer, e, irmãos, muitas vezes pode ser propósito do Senhor nas nossas vidas. O Senhor pode desejar usar dificuldades que nós temos para que Ele seja glorificado, para que nós possamos ver que a nossa dependência não está em nós mesmos, não está na nossa força, não está no nosso trabalho, não está nos médicos, não está em nada, está somente no Senhor. O Senhor deseja trabalhar em nós. O Senhor deseja que nós geremos frutos. Então, irmãos, que tenhamos essa compreensão mesmo, de que passar por tribulação, nem sempre isso vem, né? Nem sempre isso é obra maligna. Às vezes é desejo do Senhor tratar as nossas vidas através das dificuldades que nós temos no dia a dia, que nós temos, né, nas semanas, com nossos familiares, né, e etc. Né? Então, a gente tem que entender que a gente só pode ser livre, né, dessa autoconfiança, de crermos que nós somos capazes de fazer alguma coisa, de crermos que há mérito em nós, quando nós olhamos para o Senhor. E esse olhar do Senhor muitas vezes vem com esse tratamento, assim como o Senhor tratou ali Moisés durante aqueles 40 anos de vida dele. Há esse trabalho do Senhor na nossa vida, né? O Senhor, quando ora por nós, né, ali antes de ser crucificado, Ele fala para o Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não é um mal no sentido de doença, é um mal no sentido de que nós não caiamos nas tentações. Porque o Senhor sabia que nesse mundo a gente passaria por aflições, né? Mas a gente também deveria ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Apesar de tudo que nos cerca, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, o Senhor está conosco, o Senhor está nos tratando, e isso, muitas vezes, o Senhor vai usar para que nós possamos frutificar muito mais. E, né, que nós, às vezes, né, levamos, né, essa meritocracia, né, para a vida cristã. Isso, muitas vezes, né, como eu mencionei antes, isso pode acontecer. Isso, às vezes, tende a ser natural, né, por conta do que eu falei, do nosso viver, do nosso dia a dia, a gente busca levar isso. Então, como é que a gente pode fazer para se livrar disso, sabendo dessas outras questões, né, que o Senhor nos coloca na palavra dele, de todo esse tratamento do Senhor, da nossa falta de força, né? Porque o dia a dia vai falando uma coisa para a gente, parece, o mundo fala uma coisa para a gente, melhor dizendo, mas o Senhor é quem tem a palavra final. A única forma, irmãos, de nós entendermos isso, de nós conseguirmos viver este fato, é sendo purificados pelo Senhor, é sendo livre daquilo que a gente vê, né, ao nosso redor, que o mundo nos fala. E é o que é dito, né, que no versículo 3, né, quando o Senhor Jesus fala: quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. A forma como o Senhor deseja nos tratar, deseja cuidar de nós e mostrar a nossa completa dependência dele, é através da palavra. Não há uma outra forma. O Senhor desejou se revelar a nós, aos homens, através da palavra. Ele poderia ter feito de muitas outras formas. Deus é um Deus criativo, né? A gente viu o Senhor, né, na Velha Aliança, ele tratava ali, né, por meio dos profetas. Mas hoje o Senhor deseja falar de nós através da palavra que nos foi colocada. Irmãos, eu acho que nós temos que ter uma consciência muito forte na era em que nós vivemos hoje, porque muitas outras coisas chamam a nossa atenção muito mais do que a palavra do Senhor. Muitas outras coisas a gente gasta e dedica o nosso tempo muito mais do que com a palavra do Senhor, né? Pegando a minha experiência, mas cada um dos irmãos considere as suas, né? A gente tem o celular, a gente tem as redes sociais, a gente tem filmes, a gente tem séries, a gente tem o trabalho, tem as coisas que, de fato, elas são importantes e são necessárias, mas muitas vezes, irmãos, essas coisas nos ocupam de tal maneira em que nós deixamos a palavra do Senhor de lado. E a gente não pode ser, irmãos, imaturos de crermos que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente dedica o nosso tempo, não vai ocupar a nossa mente. Não vai ser aquilo que vai levar e vai conduzir o nosso viver. Porque a gente vê na palavra, em muitos momentos, a gente tem alguns versículos que o Senhor coloca do cuidado que nós devemos ter com aquelas coisas que ocupam a nossa mente. Né? A gente vê, né, o Senhor falando de pensar nas coisas que são do alto. A gente vê, né, o Senhor falando tudo que é santo, puro, amável, se alguma virtude há, se algum louvor há nisso, que seja isso que ocupe, né, o vosso pensamento.
A gente tem um dos versículos, né, que foi iniciado, né, na fala aqui, bem-aventurado o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita dia e noite. A gente tem, né, o versículo tão famoso também de Romanos, é o transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, irmãos, quando a gente ocupa a nossa mente com as coisas deste mundo, com as coisas que o mundo tem colocado para nós, essas coisas nos impactam. Essas coisas nos levam a essa crença, a esse pensamento de serviço incorreto dentro da casa do Senhor. Irmãos, devemos ocupar nossas mentes com aquilo que o Senhor nos colocou, com aquilo que o Senhor já nos deixou escrito, né? E com o que a gente tem, né, ocupado a nossa mente, irmão? Só é possível a gente conseguir viver de forma contrária ao mundo se nós obedecermos a um pensamento que é muito superior ao pensamento que esse mundo tem, que é a palavra do Senhor. Por exemplo, quando a gente tem tentações, quando nós temos pecados, irmãos, o pecado ele é algo aprazível, né? Ele é algo que traz prazer. Então, assim, se nós vivermos e olharmos pela nossa própria carne, a gente vai cair no pecado, porque ele é prazeroso. A única forma da gente combater isso é com um prazer que é superior, que é o prazer que o Senhor Jesus nos dá. Então, irmãos, e a gente não vai ter o entendimento de que o que o Senhor nos oferece é superior se a gente não conhecer a palavra dele. Então, irmãos, que a gente possa mesmo buscar, né, entender que aquilo que ocupa o nosso pensamento, aquilo que ocupa o nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente dedica tempo, isso impacta e muito o nosso viver. E nós devemos ocupar os nossos dias com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor nos deixou registrado, né? Então, que nós, né, seguindo aqui no texto, né, o que o Senhor diz é o que devemos fazer, permanecer nele. Porque se permanecermos nele, ele permanecerá em nós. E nós iremos frutificar. Né? O Senhor coloca, sem mim nada podeis fazer, irmão, nada é nada. Como foi lembrado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia nenhuma esperança para nós, mas a obra do Senhor Jesus nos deu a esperança. Não foi uma esperança só, foi a esperança. A obra que o Senhor Jesus fez de nos ligar a Ele e ao Pai é o que nós precisamos para sermos salvos. É o que nós precisamos para um viver que glorifica ao Senhor. E quando a gente foge disso, quando nós nos desligamos do ramo, da videira verdadeira, né, quando nós não frutificamos, né, e o Senhor venha nos podar, irmãos, a gente não vai poder fazer nada. Um ramo sozinho, ele não recebe a seiva, ele não recebe o alimento que é necessário e ele não vai frutificar. Sem o Senhor, irmãos, nada nós podemos fazer. E quando a gente, né, volta ali para Moisés, né, para começar a fechar, a gente vê o resto ali da história de Moisés. Né? A gente não vai estar lendo agora, né, mas creio que todos os irmãos conhecem. A gente vê como que Moisés ele foi tão grandemente utilizado pelo Senhor. A partir do momento em que o Senhor fala que ele iria diante dele, a obra é feita. O Senhor quebra a dureza do coração de Faraó, os hebreus são libertos ali do Egito, e a gente vê o tanto de obra que o Senhor faz através da mão de Moisés. Se antes Moisés tentou, né, ali, matando o egípcio, né, ele tentou libertar o povo, agora a gente vê as obras maravilhosas que o Senhor faz por meio dele, que leva ali, né, Faraó falando, não, vão embora, né, que estão me trazendo muitos problemas. E a gente vê, né, o desenrolar da história, e às vezes a gente pode até pensar, né, ali no final da história de Moisés, né, ele fez tudo isso, ele foi tão tratado, mas ele nem entra, né, na Terra Prometida, né, ele morre ali antes de entrar. Mas, irmãos, a questão para Moisés, o que levou Moisés a fazer isso, não era a Terra Prometida, que é aquele local. Era algo muito maior do que aquilo. A gente vê em Hebreus, né, que é dito que Moisés ele, né, desprezou ali os prazeres transitórios do pecado e escolheu, né, o sofrer ali, né, junto com o povo. É porque Moisés tinha visto uma recompensa que era maior do que a recompensa da terra prometida. Era maior do que uma terra que mana leite e mel. Irmãos, o Senhor tem para nós algo muito maior do que qualquer das coisas que esse mundo pode nos oferecer. Algo muito maior do que riquezas, algo muito maior do que saúde,
algo muito maior do que qualquer lazer, entretenimento, relacionamento, coisas muito maiores que qualquer dessas coisas. O Senhor tem para nós uma eternidade com Ele, irmãos. Estar com o nosso Senhor Jesus é muito melhor do que qualquer uma das coisas que esse mundo pode nos oferecer. Como já nos foi lembrado, irmãos, o Senhor é o centro de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e foram criadas para Ele. O Senhor Jesus, Ele é o centro do que o Senhor deseja fazer, do que tudo que o Senhor deseja. E que nós desejamos, irmãos, estar com o nosso Senhor, estar ali com aquele, né, que nos ama a ponto de ter derramado a própria vida por nós. E a gente vê esse amor que Moisés teve, né, ali pela recompensa que o Senhor havia prometido, né, com algo eterno, uma recompensa celestial. E a gente vê Paulo também falando sobre isso, né? Ele diz ali na sua última carta, né, que a coroa já estava guardada a ele, não só para ele, mas também a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Irmãos, a gente só consegue amar a vinda do Senhor se nós nos enchermos do Senhor. Se a gente buscar nesse mundo, a gente vai achar que a vinda do Senhor é algo ruim, é algo não prazeroso, é algo triste. A gente vai desejar ficar nesse mundo, né? Já ouvindo algumas pessoas próximas falando, algumas pessoas preferem, eu queria ter uma casa antes do Senhor vir, eu queria casar antes do Senhor voltar, eu queria ter filhos antes do Senhor voltar. Irmãos, o Senhor é muito maior do que todas essas coisas. Nós precisamos amar a vinda do Senhor para que possamos glorificar ao Senhor da forma correta, né? Não com nossa própria força. Então, irmãos, que a gente não ouça aquilo que o mundo nos fala e a gente não creia na força do nosso próprio braço, que nós não creiamos numa meritocracia, né, que vai nos conduzir a um serviço correto por nós mesmos, mas que nós saibamos, irmãos, que o Senhor vai adiante de nós e que o Senhor Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que tenhamos esse pensamento, né, que João Batista diz, né, que Ele cresça, né, e que nós diminuamos, e que esse seja a forma do nosso viver. Ó Senhor, nós pedimos ao Senhor, Pai, para que aquilo que o Senhor desejou falar, que firme nos nossos corações, que não seja, Pai, algo que nós venhamos a esquecer, Pai, se foi o Senhor que disse, Pai, que não seja algo que venha a cair por terra, Pai, mas, Senhor, que o Senhor use, Pai, para frutificar nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos dar frutos por meio do Senhor, Pai, e que possamos estar olhando, Pai, sempre para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Que creiamos no Senhor, Pai, saibamos que servir ao Senhor, pela força que o Senhor nos dá, é tudo que precisamos, Pai, para uma vida em alegria e para uma vida de glórias ao Senhor. Te pedimos no nome do Senhor Jesus.